Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Esperamos poder conversar aí com vocês de uma forma muito prazerosa com a Lu. A Lu já está entrando. Peço que a Lu me solicite a participação para eu poder aceitá-la. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la por aqui. Lu, se você aceitar, seria ótimo. Aí, minha linda, que coisa boa! Muito bom estar com você aqui, Lu, muito bom mesmo. Você não sabe quanto a sua vida me agrada, me alegra, me contempla. Muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço. A gente vai hoje bater um papo, né, Lu? Então, eu espero que as pessoas se inspirem em você. Você é a inspiração de muita gente. E o motivo da gente estar chegando aqui é para falar do nosso curso, sem dúvida nenhuma, onde você é uma das docentes. E por que, né? A gente está montando um trabalho para para que a gente contemple o que o sujeito precisa, né? E o que ele sente dentro da água. Então, esse sujeito aquático, porque quando nós entramos na água, né, Lu, a gente entra num outro universo. Sim. E muita coisa muda. Sim. Bom, para aquelas pessoas que não lhe conhecem, que eu acho que é quase nenhuma, né? Você é conhecida do mundo pela luz que você irradia. A Lu, eu pedi para a Lu assim, Lu, como você quer que eu te apresente? Aí ela foi tão linda e disse assim, escreveu para mim um textinho que diz assim, visão. Qual é a visão da Lu? É ser aprendente diante da vida. O que significa isso? É estar sempre em aprendizagem, né, Lu? Nunca está completo. Nunca. É incansável a ressignificação que a gente tem que ter com a gente mesmo. Sem dúvida. Porque os momentos são diversos, né? Os ambientes são diversos e os aprendizados também são diversos, né? Com certeza. E você é uma... Eu sou prova disso. Você é uma aprendiz de feiticeira. Por quê? Porque você foi capaz do impossível, Lu. Então, eu acredito que ter a visão de sempre estar aprendendo é o que falta na sociedade de hoje, né? Onde a prepotência, os títulos, os diplomas, tudo isso empoderam. Isso não empodera ninguém, né? A gente está aprendendo cada dia com cada pessoa que passa na vida da gente. Obrigada, linda. A missão da Lu é poder causar bons sentimentos. Eu não conheço, e olha que nós somos mais de 30 anos de convívio, ninguém que não goste de você. Ninguém. Então você realmente tem missão cumprida. Missão cumprida, porque você promove bons sentimentos, com certeza. O propósito da Lu, o Ikigai da Lu, é ajudar pessoas a se autoconhecerem e se autoestimarem. Como a autoestima é importante, né, Lu? Sim. A autoestima é o reconhecimento de si, né? Exato. E a autoestima, ela, se você não se reconhecer nas suas potencialidades, nas suas competências, você tem que reconhecer também o que são as suas inadequações. Mas é importante que a gente se goste, né? Sim. E que a gente faça as coisas com critério, com intenção. Né? Perfeito. Perfeito. Então, o autoconhecimento, a gente já falou aqui, é algo que a gente vai ressignificar a vida o tempo todo. É igual a autoimagem, né?
A imagem nossa e a imagem corporal e a imagem de si, ela se constrói. E ela vai modificando com o tempo, a cada ciclo que você passa, é uma nova imagem que você constrói, ela é montada e estruturada através das nossas histórias, Sim. né? Das nossas experiências. E realmente isso é muito importante. Os valores da Lu, respeito, verdade e amor. Eu colocaria aí trilhões de outras coisas, sinceridade, autenticidade, solidariedade está dentro do teu coração. É uma pessoa extremamente pacienciosa. Bom, eu ficaria a noite toda aqui, né, dissertando lá os seus valores. E a frase que te define é: a arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte. E que obra é a sua, né, Lu? É digna do Louvre de Paris. Ai, Cacilda, você está me colocando de uma forma que eu sou muito grata a você. Imagina, não é para te constranger, não. Fica sossegada. Vamos lá, Lu. O que que você... Bom, primeiro, quando você aceitou fazer parte do nosso corpo docente e abordar esta disciplina, que é uma disciplina tão polêmica, uma disciplina que mexe com os brios de cada um de nós, né? Qual foi o desafio? Ou foi um prazer? Cacilda, eu amo pessoas, né? E tudo aquilo que eu faço, eu procuro me dedicar ao máximo, né? E eu entendo que o ser humano, ele é integral. Ele é corpo, ele é mente, ele é cérebro e ele é alma. E psique humana, a palavra psique significa alma. Cada um Perfeito. interpreta essa questão de alma como quiser. Algumas com uma doutrina, algumas como uma essência de vida. E a psique humana, ela é importante porque num curso de psicomotricidade? Porque você tem ali um ser integral. Exato. É um ser que pensa, ele tem um corpo que sente, ele tem uma mente que elabora Exato. em nível cognitivo e em nível emocional. E Perfeito. ele tem também uma alma, que é uma essência. E cada Perfeito. um de nós tem essa... hoje eu estava pensando, como se cria o psiquismo humano? Uhum. Né? Ao longo da vida... Ele se cria também, né, Lu, das relações que ele estabelece com o Sim, outro, com as coisas, com o ambiente e principalmente, no nosso caso, com a água. certo? Com processos relacionais, sociais e culturais também. Porque cada Exato. um traz uma cultura, né? Cada Perfeito. um é, é um funcionamento mental, o psiquismo humano, que Perfeito. envolve sensações, que envolve percepções, que envolve medos, que... Exato. E a água promove medo, né? Porque naquilo que eu não domino, que me gera instabilidade, que me tira o equilíbrio, que me modifica a respiração, Uhum, né? sim. Isso me gera medo. Uhum. Ô, Lu, não está no nosso roteiro, a gente fez uma prévia aí de algumas questões. O medo é bom ou é ruim? Adorei essa pergunta. O medo excessivo é ruim, mas o medo é respeitoso. É proveitoso, né? Ele previne muita coisa, ele te cuida, Isso, né? isso. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Quando você parte para dirigir, no início você tem medo. E esse pouco medo é respeitoso. Ele te protege. Ele protege.
o medo excessivo, tudo que é excessivo, Te não é bom. bloqueia. É, Bloqueio. perfeito. E, Legal, Lu. Lu, você estava falando de psiquismo. Você acha que os profissionais que, por acaso, participarão aqui do nosso curso, que são profissionais da educação física e profissionais da fisioterapia, será que eles têm familiaridade com o psiquismo? isso é uma Ou coisa. eles têm. Deixa eu te complementar a pergunta. Por eles lidarem com o corpo, com a performance, com a alta performance no caso dos atletas, ou com a reabilitação motora, com o tirar a dor, com as terapias funcionais que o fisioterapeuta promove, né? Uhum. Será que eles estão preparados para lidar com o psiquismo? Então, Cacilda, isso, o profissional que trabalha na água, seja com qualquer faixa etária, seja com terapia, ele tem que ser extremamente respeitoso, cuidadoso e acolhedor. Perfeito, Isso vai poder ser desenvolvido na nossa disciplina. perfeito. Porque você está falando exatamente desse conteúdo do corpo, né? Aquilo que está dentro deste corpo, que é um sujeito que tem história. E aproveitando, eu tenho uma historinha para contar. Até hoje eu faço terapia, né? Psicomotora na água com meu esposo, para quem não me conhece. E quando eu saio da piscina, uma senhora que foi vítima da Covid, que perdeu a sensibilidade, né, no pé, nos pés. Sim. Ela sempre, quando ela vem de batom, é porque ela está bem. Olha só. Entra Uhum. de batom, E Cacilda. batom, maquiada. E quando ela não está bem, por que eu estou dando esse exemplo? Ela vem sem batom, porque o corpo da Sim, gente fala, Cacilda. É preciso sim. entender uma linguagem não verbal nesse corpo. Perfeito, perfeito. O que você está dizendo me remonta há 40 anos atrás. Eu estava grávida do meu segundo filho, do Leandro, e eu tive uma cólica renal muito violenta. Eu achei que o Leandro ia nascer, porque as dores eram imensas. E precisei fazer um tratamento de uma semana, duas. E no dia que eu fui ao médico para ter a alta de todo aquele quadro, né, de inflamação que eu estava tendo, ele olhou para mim, ele não me perguntou se eu estava bem. Ele falou, não, você já está ótima, já curou. Eu falei, nossa, mas o senhor nem me pergunta. Ele falou, não precisa, você está maquiada. Olha, que E é legal. verdade, né? A gente só se cuida quando alguma coisa nos move a estar melhor, né? A própria depressão mostra isso, né, Lu? A pessoa com depressão não sai da cama, não se troca, não se veste, não quer tomar banho, não quer sair, não quer se maquiar, não quer melhorar o quadro. Então, realmente, esse exemplo teu me remonta a isso, e isso é muito visível, Lu, nos idosos. Muito visível. Sim. Quando o idoso vai todo bonitinho, maquiadinho, arrumadinho, nem precisa perguntar se ele está bem. É Ele está ótimo. é uma evidência, né? É verdade. É um sinal. É um É um sinal. sinal, né? Você quer me fazer alguma Eu pergunta ou quero. posso prosseguir com você? Cacilda, como que você define motricidade? Nesse Nós, conjunto, vou completar minha pergunta. Como que você define a motricidade dentro do psiquismo? sim. Lu, a motricidade, ela é integrante do corpo biológico.
A motricidade funciona porque nós temos mecanismos neurológicos que mandam comandos aos músculos e estes músculos mobilizam os ossos. Isso é uma coisa mais básica de motricidade. É o movimento que nós promovemos com isso que é o nosso instrumento de vida, que é o corpo. Quando a gente fala em motricidade, e eu acho muito importante, muitas pessoas falam para mim, você só valoriza a psicomotricidade e nunca fala da motricidade. A motricidade é o que nos torna vivos. Nós só sabemos que estamos vivos porque nos movimentamos. Mas como eu me movimento é que diz respeito à psicomotricidade. Então, eu comento que motricidade é diferente de gesto. Gesto é a minha expressão corporal. É como eu promovo esse movimento no meu ecossistema. Ele é harmônico, ele é tenso, ele é relaxado. Como está a minha postura? Como eu pego alguma coisa? Como eu cumprimento alguém? Como eu abraço alguém? Então, todos esses movimentos são atividades motoras do corpo. Claro que mobilizadas ou por um comando neurológico, ou por um sentimento. Eu desejo abraçar o meu gato, eu desejo dar um beijo na minha mãe, e assim por diante. Então, motricidade é uma característica do ser vivo. Então, todos os seres vivos se movimentam. A nossa motricidade humana, ela contempla algo a mais. Nós não nos movimentamos simplesmente por uma mera sobrevivência. Nós nos movimentamos e fazemos esse sujeito que se movimenta feliz ou não. Sim. Harmônico ou não. Então, a minha movimentação... Vou te dar um exemplo bem característico. Praticar musculação. Eu odeio, mas assim, odeio soletrando. Mas eu sei que preciso, né? Por quê? Porque é um exercício de resistência que vai melhorar minha osteoporose, porque os exercícios com peso vão me promover outros benefícios. Existem algumas atividades dentro do processo da musculação que podem contemplar uma melhor ventilação aeróbia. Enfim, eu sei de todos os benefícios, mas eu não tenho prazer. Então, para mim, aquilo é motricidade pura, eu me sinto um rato. É motricidade pura, eu não faço aquilo com prazer. E eu procuro encontrar prazer naquilo, e a única coisa que me resta é saber que aquilo é para a saúde, mas prazer não tem. Então, movimento pelo movimento é coisa de ser vivo. Movimento para um movimento harmonioso e prazeroso é coisa do humano. E aí entra a psicomotricidade. Então, a psicomotricidade entra onde... Eu brinco que é o final do cordão da motricidade. Você não pode só se movimentar. Tem que ter, sim, todo o teu gesto, ele tem que ter significação. Ele é importante. O seu olhar é importante, a sua fala é importante. Aquilo que você falou não volta mais. Sim. Então, precisa pensar, precisa usar cognição, precisa usar freio inibitório, que é tão característico da própria psicomotricidade. Coisas que, por exemplo, uma criança com um transtorno do autismo não tem. Né? Ela é pura, ela é autêntica, ela é impulsiva, ela é ansiosa. Então, vai acontecer movimento pelo movimento. Ela é literal. Mas ela é visceral. Então, a motricidade... Literal. Foi? Ela é Literal. E a motricidade, para mim, é algo que precisa ser muito diferenciado e muito bem explicado dentro de todos os processos educativos. Comentaram um dia para mim, então a avaliação motora não vale nada? Nossa, e como vale? Vale muito. É preciso se fazer avaliação motora, é preciso se identificar os marcos do desenvolvimento. O que nós não podemos é ignorar que, apesar de termos essa, e necessariamente termos a motricidade, nós precisamos contemplar o sujeito. Isso. Que faz esse movimento. Isso é fundamental. E, Cacilda,
eu gosto muito de uma evidência que está escrito no livro do Vítor da Fonseca, Neuropsicomotricidade, que ele Uhum. fala assim, que a ontogênese, antes de nós sermos seres humanos, nós somos seres vivos. Exato, Né? exato. E é motor, E tem motricidade. e tem motricidade. E Exato. eu queria te perguntar uma outra coisa. Existe diferença do comportamento do sujeito na água e na terra? Ah, tem, com certeza. Eu acho que em solo nós temos uma leveza, né, do ar ao nosso redor e nos contempla movimentos mais rápidos e nos contempla mais liberdade de ação. A água, ela te envelopa, ela te segura e você não consegue ter o mesmo tempo e mesma velocidade que você tem fora d'água. Para se movimentar na água, você utiliza de uma maior energia, porque você vai contra uma série de características da água, né? E nisso a gente precisa aprender a lidar com esse novo meio. Primeira coisa, aprender a respirar. Segunda coisa, aprender que eu tenho um tônus alterado na água e esse tônus vai mexer com o meu equilíbrio na água. E isso tudo é algo muito importante que o curso vai contemplar para os profissionais que trabalham há tanto tempo na água. Muitas vezes ele nem entende por que será que lá fora é assim e aqui dentro não é. A gente tem que estudar a água, né? Entender como ela funciona e usar ela a nosso favor, porque ela também nos mata. Sim, sim. E daí vem toda essa campanha linda da Sandrinha, do Rafael, que é o salvamento aquático, né? Que é a campanha do não afogamento de crianças por um descuido. Então, nós temos realmente que estudar as propriedades terapêuticas da água para que a gente possa aprender a se movimentar na água. Movimentar-se na água não é tranquilo. Eu vou te fazer agora você vai me permitir que eu te faça uma pergunta em especial, para a gente trocar nesse bate-volta nosso aqui. Como deve ser o manejo desse profissional que atua na água, né? Com grupos e em terapias individuais? Trabalhar com o outro é uma arte. Sim. E o processo terapêutico é algo que nós não podemos misturar com o processo educacional. Sim, como é esse manejo? Então, a gente tem que entender que existe um corpo e um psiquismo na água, né? E na esfera educacional, ou seja, de aprendizagem, é importante que o professor traga com ele alegria, propostas diferentes, Criatividade, né? criatividade, que ele entenda as fases do desenvolvimento. Perfeito. Porque aí ele vai atuar naquilo que a criança, que o idoso, que o adolescente mais precisa. Né? Perfeito. E terapeuticamente, é importante que o profissional conheça um pouco, ou melhor, um pouco da história desse paciente que está chegando para ele. E ter a delicadeza de fazer uma avaliação psicomotora, que vai ser dada também no curso, porque eu entendo que a avaliação psicomotora é uma dentro da água. Sim. Ela usa dos mesmos parâmetros. Mas né? ela não é a mesma que é feita fora d'água. Isso. Ela não é. Perfeito. Então, Cacilda, eu acredito que exista uma delicadeza educativa tanto do professor, do educador físico, do profissional de educação física, como do fisioterapeuta, trabalhando
em terapia. E sim, e tem uma coisa, né, Lu, que eu acho que isso você escuta todo dia. Tudo que tem que é terapêutico, né? Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho. Como mudar isso, Lu, para ser prazeroso? Na verdade, Cacilda, eu não gosto muito do eu tenho que. Tudo que você faz com rigidez não funciona. Você tem que fazer as coisas com responsabilidade. E cabe aqui uma frase do Jung que fala assim: quando você estiver diante de um paciente, entenda ele como uma alma humana. Perfeito. E na verdade, quando a gente está trabalhando terapeuticamente, você faz um planejamento, você se organiza. E é importante que a gente tenha adaptabilidade, flexibilidade, porque às vezes esse paciente ele não quer fazer os exercícios, ele Sim. quer só andar pela água e conversar com o terapeuta. Muitas vezes, né, Lu? Principalmente hidroginástica com adultos, com idosos, eles querem, é o momento deles desabafar. Na verdade, é o momento de ser escutados. Sim, sim. Eu falo por mim, várias vezes eu entrei na piscina e falei, e dialoguei com o Maurício, que eu não estava preparada para fazer. E aí eu fui conversando e fui fazendo os exercícios com ele. Certo, certo. E aí eu acho que a capacitação do profissional também, né, Lu? Dele ter essa sensibilidade de identificar que não tem que nadar, não tem que se deslocar, tem que estar. A pessoa precisa sentir a necessidade atendida. Qual é a necessidade daquele dia? A necessidade daquele dia era qual? E o profissional tem que saber identificar essa necessidade. Porque a necessidade de uma aula, a necessidade de uma aprendizagem, ou a necessidade simplesmente de estar lá, de relaxar. Na verdade, o profissional que atua com terapia e também da parte educativa, ele tem que ter um feeling. É Sim, como ter uma mudança de olhar para a atividade que ele vai executar. perfeito. Lu, me conta para mim um pouquinho o que você acha. Na live que eu fiz a semana passada com o Dr. Paulo, ele me perguntou o porquê tanto receio, né? E por que tanto desconhecimento, o que inibia essa história do conhecimento da psicomotricidade. E eu sempre achei, o psico na frente intimida, porque o psico mostra que tem alguma coisa de psicólogo, que tem alguma coisa terapêutico, e isso já afasta e já amedronta porque você não quer se abrir, você não quer se mostrar, né? Você não quer dar ao outro enxergar coisas que são ocultas tuas. Como funciona isso que você trabalha com a psicanálise, você trabalha praticamente direto com isso? Como funciona isso hoje, onde todo mundo se expõe numa vida irreal? Porque a vida da internet não é a vida real. Sim. Onde está esse psique? Está mascarado? O que está acontecendo? Ele está pautado na persona. E persona significa máscara. A gente está querendo mostrar uma coisa que a gente não é. Não é. Claro, tem momentos na vida que a gente vai precisar da utilização da persona, né? Para você poder ter uma convivência saudável, né? Sim, Mas isso tira a autenticidade do ser humano. sem dúvida. Sem dúvida. As coisas hoje estão sendo muito produzidas. Né? Sim.
produzidas... eu entendo que as redes sociais, elas nos expõem, e as pessoas que não aceitam isso é porque não gostam de ter a sua intimidade Revelada, exposta. revelada. E, Exatamente. Cacilda, Nós temos papéis, né, Lu? Nós desempenhamos diferentes papéis. E isso eu acho que não é estranho para ninguém. O que você é publicamente não é o que você é dentro de casa. Então, a gente é mãe, a gente é irmã, a gente é esposa, a gente é filha. Então, a cada papel te requisita uma postura diferente. Então, isso é normal. sim, Isso é adequado. O que não natural, pode diria. Isso é é natural. natural, é natural. O que não pode é, vamos voltar lá para a nossa piscina. O que não pode é a gente achar que inventamos a roda. Então, tudo que você faz é o melhor, tudo que você promove é inédito, ninguém fez antes, né? E eu sinto que dentro do ambiente aquático, os trabalhos realizados em piscina hoje, eles estão contemplados com com um verdadeiro shopping de equipamento, brinquedo e uma parafernália imensa. E se esquece o corpo, né? O corpo fica relegado. Então, eu preciso de vários instrumentais para desenvolver a minha prática. Eu preciso de várias coisas para contemplar o meu ser, para contemplar eu ter propulsão na piscina, eu desempenhar um bom movimento na piscina. Então, é isso que me preocupa um pouquinho quando a gente fala nesse psiquê. O que esse profissional precisa estar à frente da sua obra, né? Um artista está sempre atrás da obra, ele não está à frente da obra. E a obra nossa é o nosso aluno, é o nosso paciente, ele vai mostrar o nosso trabalho. Você concorda? Concordo. Você mostrou para o mundo o que o Maurício fez com você. Você concorda? Concordo. Todo o resultado da tua reabilitação foi fruto de um profissional que se empenhou. Independente da tua vontade, da tua garra, da tua perseverança, mas teve alguém. A gente fala que teve uma eminência parda, né? Atrás. Então, eu acho que nós, enquanto profissionais, precisamos ser eminência parda. É a retaguarda da obra de arte. A obra de arte é aquela criança nadar harmonicamente, é aquele paciente se recuperar do fisioterapeuta. Quem conseguiu aquilo fica num segundo plano. O primeiro plano é ele, né? E aí é onde eu acredito que talvez a ciência da psicanálise possa me ajudar. Por que não está sendo assim? É uma inquietação minha muito grande, muito grande. Na verdade, todo sujeito, ele tem uma história, né? E dentro dessa história, Cá, você precisa ter sensibilidade, porque nós somos seres que viemos da água, Com certeza. né? Nós ficamos em ventre materno. Eu gosto muito da palavra afeto, né? A gente precisa ter afeto, porque traz na palavra feto. Exato. E a gente nós somos seres humanos dependentes uns dos Do outros. outro. A gente só vive por causa do outro. O outro nos significa, né? O outro nos faz gente. A mamãe faz o bebê gente. E tudo isso tem uma pesquisa que fala que as crianças que sofreram maus tratos na infância, na verdade, elas são sujeitas a ter uma desvirtuação no seu comportamento. Crianças que são negligenciadas quando
deixa ele aí que ele chora. Ela Sim, está tendo uma produção grande de cortisol, e perfeito. cortisol em excesso causa um estresse tóxico. E Perfeito, o cérebro vai registrar isso. exato. Como se todas as vezes que ele passasse por algo em que ele se sente negligenciado, Perfeito. ele tem esse comportamento. A mesma coisa acontece, né, Lu? Eu acabei de assistir uma palestra há poucos dias atrás, onde o médico comentou o seguinte: a mãe, quando fala, caramba, você fez cocô de novo, ela está transmitindo para ele algo que cocô é coisa ruim, é sujo, não é para fazer, e gera a prisão de ventre da criança. Sim. E gera ainda mais. No psiquismo dessa criança, uma criança, é um adulto que não vai ter controle. Porque Exato, o controle esfincteriano, na primeira infância, é de total importância. sem O dúvida. que é que eu consigo reter dentro de mim daquilo que eu não preciso? Porque o alimento, tudo que é substrato, ele precisa ser, tira-se o substrato, ele precisa ser eliminado. Então, Exato, eu vou voltar um pouquinho. Esse sujeito, ele precisa ser entendido nas suas particularidades e nas suas peculiaridades. E ser entendido que por detrás disso, ou seja, voltando às redes sociais, um dia essa máscara cai. sem dúvida. Eu acredito também. Eu acredito porque a verdade sempre impera, né? Isso. Por isso que eu tenho o valor De como princípio verdade, de verdade. Tem que ser claro. de verdade. Né? Eu queria contextualizar mais um pouquinho. Cacilda, você está inquieta ainda ou não? Sobre. Do quê? Tem tantas inquietações. Então, Ultimamente você tem está muitas. inquieta em relação ao porquê do psique? Ao porquê Não, do psico? não, não. Não, eu concordo plenamente com você. O que me entristece muito é que nós estamos vivendo um momento social, temporal do século muito especial, né? Onde o humano está muito desconstruído. Onde o humano está precisando de altas lições de espiritualidade, de altas lições de caráter, e isso nos preocupa dentro do universo que nós estamos, né, que é o universo educacional, o universo formativo, afinal, nós estamos fazendo uma formação de pessoas, concorda? Para pessoas melhores, para profissionais melhores. Então, eu acho que fazer um caminho e um percurso pautado em ciência, né? Pautado no respeito a esse sujeito. O que você falou no início, o quanto é importante conhecer a história desse sujeito. Porque eu lido com histórias diferentes, e que vêm de famílias diferentes, de universos diferentes, com valores pessoais diferentes. Nós temos que respeitar tudo isso. Então, não é fácil trabalhar com a capacitação de profissionais, porque ele é pessoa também. Né? A gente não trabalha só com o profissional. Quando a gente abre um curso e a gente monta um grupo de pessoas que vão estar juntos lá durante 2 anos, a gente vai fazer uma família. A gente vai construir uma família. E nestes 2 anos, a gente vai conhecer tanta coisa de cada um, e a gente vai admirar muita coisa, a gente não vai gostar de algumas coisas, mas a gente precisa respeitar tudo, Sim. né? Porque a nossa missão não é modificar ninguém, é inspirar. Inspirar para fazer da melhor forma possível. Então, eu vejo assim, eu acho que a sua disciplina dentro do nosso curso, ela vai contemplar esse olhar
de escuta, de respeito, de identificação do sujeito, de que esse profissional tenha ele como um altar muito importante, né, que precisa ser escutado, ajudado, ensinado, mas acima de tudo, respeitado. Eu posso absolutamente não concordar com nada do que o outro fala, mas eu preciso escutá-lo. Sim. É o mínimo. Mais do que escutar. Não. Mais do que ouvir, ter uma escuta atenta e presente. Olho no olho, olho no olho, frente a frente. Né? Sim, sim. Na verdade, Ká, eu entendo quando você diz que é uma família, né? Que você... É uma família, você constrói. Todo grupo de profissionais que passaram conosco, em qualquer turma, se transformou um membro de uma família. Aquele pessoal da turma tal, a gente vê o grupo junto, a gente... Olha, não preciso falar muito, no congresso, foram acho que 5 ou 6 de Sorocaba lá. Quando eu vi um, eu já perguntei do outro, já perguntei do outro, já perguntei do outro. Você faz ligações. Não tem como não fazer ligação, porque o convívio é muito forte. E, Cacilda, para que haja esse respeito, precisa de uma dose grande de humildade. E humildade está ligado à interdisciplinaridade, à multidisciplinaridade. Exato. Porque a gente não se basta sozinho. A gente E a gente não sabe tudo. Claro, ninguém Não. é detentor total de um saber, né? Perfeito. E é tão gostoso quando a gente entende o que o outro faz. Perfeito. Tudo bem, a gente... E aprende com o outro, né? É gostoso aprender com o outro. Uhum. E apreender, ou seja, trazer para dentro de si, passa por várias fases. Segundo Piaget, ele passa por um processo de assimilação, acomodação e aprendizagem e aprendizagem. Porque você aprende aquilo e é tão gostoso você ver um aluno com o sorriso da aprendizagem, porque aquilo ele vai levar para a vida dele. E é transformador, né? A partir do momento que ele apreende, ele transforma. E ele cria. E ele se torna independente. Sim. Ele não é escravo mais, né? Então, é o caminho da liberdade, né? É a pedagogia da libertação. O conhecimento é libertador. Quanto mais liberdade você dá, quanto mais você entende que aquilo não é seu, é do outro. Perfeito. É isso mesmo. Isso te traz uma tranquilidade, né? E, na verdade, quando a gente for trabalhar com esses grupos, com esse grupo em especial da psicomotricidade aquática, eu vou entrar no momento em que vocês já deram a anatomia, toda aquela parte fisiológica, anatômica, funcional do cérebro. Então, a gente vai poder trazer aonde é que estão as nossas emoções. Aonde é que está? As nossas emoções estão no sistema límbico, no córtex pré-frontal. Exato. E isso é muito bacana. Quando a gente consegue conhecer, quando a gente consegue entender que a gente faz uma coisa bem, é demais de prazeroso. E a psicomotricidade tem muito a ver com prazer. Tudo. Tem tudo a ver com prazer, né? Eu acho que ela é a interseção desse corpo, dessa mente, desse afeto, dessa cognição. Ela está lá no centro, unindo todas essas áreas.
Lu, essa semana eu abri, por acaso, o computador e imediatamente entrou no Instagram. Quando a gente entra no Instagram, tem uma publicação de alguém em algum momento. E estava numa pessoa que falou o seguinte, que me impressionou muito. Queria discutir isso com você. Há um sujeito que não está sendo escutado. E esse sujeito diz respeito à espiritualidade. E esse sujeito chama Espírito Santo. Eu fiquei muito impressionada tentei procurar entender. Nós estamos muito pouco espiritualizados. Nós estamos muito materialistas e a gente ignora aquela fronteira quase invisível, né? Não é religiosidade, é algo superior. E todos nós temos Espírito Santo. Aí eu fiquei apaixonada pelo discurso. Falei, preciso conversar isso com a Lu, porque nós temos um espírito de caráter, de comportamento, tal, mas está faltando o Espírito Santo em nós. Uhum. Não é lindo isso? É lindo, é lindo. E, na verdade, eu costumo dizer que a gente trabalha tantas inteligências e a gente deixa de trabalhar a nossa inteligência espiritual. Não tem nada a ver com doutrina. Não. É acreditar nesse ser sensível. Sim. Né? Sim. Eu gosto muito da origem das palavras, né? A gente fala assim, eu fiz um sacrifício. Ou você está usando erroneamente essa palavra. Por quê? Sacrifício é um ofício sagrado. Uhum. E é sagrado, está ligado a uma outra questão que te leva à essência de vida, que é divina. Porque nós Nós somos seres divinos. sim. É isso que eu acho que as pessoas precisam se descobrir. De repente está faltando espiritualidade para poder acalmar esse coração que tem um ego e um egocentrismo imenso, para olhar para dentro de si e encontrar o que ele tem de bom dentro dele. Né? E eu acho que está faltando isso em todos nós. É tendência natural do ser humano olhar tudo que está errado, tudo que está inadequado no A outro. crítica está velada, né? Mas, na verdade, quando você faz uma projeção, e esse conceito eu vou dar no nosso curso, você está projetando alguma coisa que você acredita e que Sim. não necessariamente o outro tenha que acreditar. Não, de forma alguma. E Mas tem que respeitar. sim, e ter a humildade. Porque aí, porque, na verdade, eu entendo que a gente está num momento muito egocentrado. Demais, 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 Né? demais. Cacilda, a gente tem que se ajudar, a gente tem que trazer, olhar o que o outro tem de bom, Com reconhecer, certeza. né? Sim, Aprender, porque assim a gente vai estar dando para o nosso cérebro informações em olhar os benefícios do perfeito, outro e trazer para você também esses benefícios. Porque perfeito. é necessário, vamos dar um exemplo, esse grupo de psicomotricidade aquática, ele tem que entender como terapeutas, como fisioterapeutas, como educadores físicos, que atrás de uma profissão existe um ser humano. Então, e aí, Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. Você Pode. pegou no ponto-chave. O que você acha da seguinte frase? Ele é um bom profissional, mas como pessoa... Tem duas coisas aí? Não tem, não tem. Ele tem que ser, primeiro, um ser humano bom para conseguir ser um bom profissional. Exato. Porque se a pessoa não gosta do que faz, ela não gosta de si.
Porque é importante que a gente se reconheça na nossa profissão. Exato, exato. E é esse o objetivo que a gente queria, que os educadores físicos e os fisioterapeutas entendessem que a psicomotricidade é algo a mais, é um plus que ele vai colocar no seu trabalho Sim, para que ele fique melhor. sim. Não quero que ninguém venha à busca de título, eu quero que todos que vierem e que estiverem conosco venham à busca de conhecimento e experiência corporal. Porque eu acho que através disso ele vai se formar um profissional melhor, ele vai se construir um especialista naquilo que ele faz. É esse o objetivo. Então, uma das perguntas que nos fazem é por que essa disciplina? Por que aquela disciplina? Por que tal disciplina? E a gente está conversando com cada professor exatamente para falar isso. Por que estudos da psique humana? Porque é impossível lidar com outro sem entrar nesse campo. A gente vai trabalhar né, a psique dos nossos queridos, né? Das nossas queridas, né? Tentando sensibilizá-los a si mesmos. Exato. É preciso que a gente traga também um pouco desse contexto histórico dos nossos alunos, né? Sim, Porque tudo, na verdade, eu não acredito que haja coincidências. É um Deus discreto se manifestando de forma velada, né? sim, E eu estou falando isso porque to, todo, todo, toda a profissão que você busca é porque em algum momento da sua vida é ousado da minha parte dizer isso. Algum momento da minha da vida desse profissional, ele teve que passar por uma situação que o trouxe até a fisioterapia. Mesmo que ele não entenda isso, mesmo que ele não entenda o que foi que levou ele até a educação física. sim. Existe um porquê, né? Que ele Existe. vai descobrir com o trabalho, com o envolvimento, com a relação com todos os que caminharem junto dele. Isso é fundamental. É assim, aquilo que sempre perguntaram para a gente, né, Lu? Por que você trabalha com deficiente? Tem um deficiente na família? Não, eu não tenho. Eu trabalho porque eu amo trabalhar com aquele que não tem tantos profissionais para trabalhar com ele. Então, quando eles vêm buscar a psicomotricidade na água, eles vêm muito à busca de formação. E nós vamos dar conhecimento. Então, é o que nós precisamos. A gente vai mostrar o que é possível, explicar todos os melhores caminhos para adquirir esse conhecimento e fazê-los melhor. É isso que é muito importante, fazê-los melhor, naquilo que eles são bons. Uhum. Você concorda que hoje quem busca uma pós-graduação é porque quer se aprimorar? Não é? Uhum. É fazer o que é o métier deles, é naquilo que ele faz como ofício, né? E ele vai à busca de se especializar. Então, eu acho que a psicomotricidade vem contemplar um momento de que o mercado pede de um profissional mais criativo, um profissional mais eficiente, de uma extrema responsabilidade. E aí, Lu, a gente já está quase acabando, que pena. Eu queria falar com você sobre esse profissional que hoje, e eu acabei agora de receber um grito de socorro, que está buscando tanto trabalhar a piscina com autistas. Então, o que, que acontece? O que, que é esse universo da água para o autista? Tem muitos profissionais que estão buscando se capacitar para entender, lidar com o autista. Não é fácil, Claro que né? Não é não é. simples, mas é possível. Então, o que a gente vai, pelo menos pretende realizar dentro do curso, é abrir um pouco o horizonte para intervenções com
crianças com TEA, crianças com síndromes raras, crianças com síndromes intelectuais, crianças que possuem deficiência física, possam ser inclusas literalmente na água. Literalmente. Porque a água é inclusiva. Então, o que é trabalhar vamos dizer assim, a pessoa com deficiência merece ser trabalhada como qualquer outra pessoa, com todos os níveis de adaptação. Então, a minha última pergunta para você. Uma pessoa com deficiência, quem é o sujeito que mora lá dentro? Um sujeito que tem uma alma, que tem um princípio vital. Eu não sei se você se recorda do Paulinho. Ele tinha várias deficiências. Sim. E eu tive a grata oportunidade dada por você de trabalhar com ele. Para quem não conhece, o Paulinho tinha deficiência visual. Deficiência mental, intelectual. Intelectual, ele não falava, né? Ele não ouvia, mas naquele momento Na água, ele era tudo. Ele era tudo. Ele estava feliz. Ele era feliz na água. E eu era mais feliz ainda. Sim. Porque eu soube entender que o mínimo bater na água era também um pouco daquilo que ele estava sentindo. A vibração, né, Lu? Era demais. O dia que eu tinha aula com o Paulinho, eram os dias mais... quando ele faltava, porque ele faltava bastante, por causa do comprometimento dele, porque a mãe tinha uma série de dificuldades, ele era pesado também, ela vinha de táxi. Então, eu entendo que a gente... Quanto você aprendeu com ele, né, Lu? Eu acho que falei várias vezes para você. Eu não sei se era você que fazia terapia nele ou ele em você. É isso, Cacilda. Porque nós somos seres complementares em todos os sentidos, querida. Sim, sim. E quanto a gente aprende, né, Lu, com cada deficiente que passa conosco. E o deficiente, especificamente o autista, ele precisa de uma dose a mais de paciência, porque ele está entrando num universo que é acolhedor, né? Mas é extremamente sensorial, então, e ele tem uma desintegração sensorial. Então, tem que entender que pode ser que essa água vai autoestimular, vai superestimular, e a gente vai precisar trabalhar com contenção, trabalhar com emoção, e entrar no mundo dele, não é ele que entra no nosso, né? Eu digo que... toda teoria, ela precisa existir, né? Esse valor epistemológico, o conhecimento é importante, mas conhecimento sem sensibilidade... Não produz bom resultado. Não, é isso. Então, vai muito além. O Paulinho, essencialmente, e saúdo a divina presença dele aqui com a gente, onde quer que ele esteja. O Paulinho me ensinou o que é espiritualidade. Perfeito. Perfeito. Então, veja, nós falamos de um sujeito aquático, de um sujeito espiritualizado, de um sujeito que tem um Espírito Santo, que precisa ser identificado, né? De um sujeito que é parte, que tem psiquismo, que tem alma e que precisa ser escutado. E eu
agradeço demais, Lu, que você esteja no nosso corpo docente, que traga toda essa sua sensibilidade, esse carinho, essa atenção e esse respeito humano imenso que você tem para todas as pessoas que lhe cercam. Meu anjo, você é uma luz. Muito obrigada por essa conversa de hoje. Você também é E a uma... gente vai se encontrar já já. Já já a Certo. gente está começando, tá bom? Bom, Pessoal que esteve aqui conosco nessa conversa totalmente informal, viu os nossos diálogos aqui psíquicos, né? E que acho que a gente leva para nós, Lu, reflexões. Nós precisamos refletir. É preciso refletir. é, Não dá para ir no impulso. eu queria falar só uma coisa. A gente precisa se ajudar, senão a gente Sim, vai perecer, com certeza. né? A gente vai, vai acontecer com a gente, Lu. Eu não vou ver isso, você talvez vá. O que aconteceu com os dinossauros, que se autodestruíram. Você concorda? Desapareceu os dinossauros. Nós vamos desaparecer. Então, ou agora se cuida um dos outros, ou a gente vai ter finitude breve, breve, breve. Meu anjo, Isso. muito obrigada. Eu Obrigado mesmo. Obrigado para todos vocês que estiveram aqui. A gente se encontra por aí. vai ficar gravada? Vai, com certeza. Um beijo, queridos. Tudo de bom, bom descanso para todos. Um beijo.